Uma das melhores opções entre os hatches do mercado é esse carro aqui, Peugeot 208 Style, mais com motorização turbo. E aí, será que por R$ 109.990 vale a pena você levar ele para casa ou algum dos concorrentes? Você vai acompanhar isso comigo a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre a avaliação, deixa nos comentários que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça a avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, pode deixar que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para a avaliação. Visualmente falando, o 208 Style Turbo muda pouquíssimo em relação à versão 1.0 aspirada. Então o que já é bom nele permanece, como os faróis Full LED com a assinatura em LED aqui do dente do leão, o teto solar panorâmico e o visual mais escurecido dos retrovisores. Mas o que ele tem de diferente mesmo é aqui, ó, na lateral. Rodas de 17 polegadas com pneus 205/45, visual mais esportivo para o carro, e aqui na traseira um detalhe também de diferença. Ponteira de escape cromada e o Turbo 200 aqui declarando que ele é um motor de 200 Nm. No porta-malas, mesma coisa do restante das outras versões, então permanece aqui os 265 litros de volume, que não é tão grande, mas é espaço suficiente para você usar no dia a dia e fazer sua compra do mês. No interior também não tem grandes mudanças em relação ao 208 Style. Então permanece aqui a central multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mesmo o volante Sport Drive pequenininho e as mesmas teclas aqui de acionamento que a Peugeot chama de Toggle Shifts. Então tem alguns botões aqui do sistema de ar-condicionado, aqui de travamento e desembaçamento do vidro. E aqui o trajeto tradicional também carregador de celular por indução. Mas o que é diferente mesmo é aqui que ele tem o Peugeot iCockpit 3D. Esse era um painel que ele já vinha disponível no Peugeot 208 elétrico, o E208 GT, e agora está disponível nas versões turbos do 208. O que é legal dele é que ele é customizável, então eu posso ter essa visualização aqui, por exemplo, com informação de RPM de um lado e de velocidade do outro, ó. Se eu acelero aqui, ó, não sei se no vídeo dá para perceber, mas esse painel, essa parte central, ele é um pouco mais projetado aqui na parte da frente e eu consigo mudar as visualizações. Então posso configurar duas visualizações pessoais, por exemplo. Então nessa daqui ele tem as informações do Apple CarPlay do lado esquerdo e velocidade do direito. Nessa daqui que também uma pré-configuração, ele traz as informações de trajeto e aqui na tecla a gente consegue mudar as informações do Trip 1 e Trip 2. A gente pode deixar mínimo, somente com a informação de velocidade na parte central, e aqui a autonomia do lado esquerdo com combustível e temperatura com a marcha que você está usando, e a padrão com os visores que estava mostrando anteriormente. Então ele é um painel bem bonito, ele é bem funcional, e o que é interessante dele é exatamente ser feito 3D, que você percebe que tem visualizações projetadas em relação às outras. Na prática, isso enquanto você está dirigindo, facilita muito na visualização e na verdade também é bem bonito. É bom ressaltar também com relação aos bancos desse carro. Já falei em outros vídeos com relação à anatomia dele, ele é muito bom, é bem ergonômico, mas com relação ao acabamento nunca é demais você falar. Ele tem esse revestimento que ele tem um misto de tecido, alcântara e couro, que além de muito boa qualidade, ele é bonito. Então se eu tivesse esse carro aqui, é um tipo de carro que eu não teria coragem de mudar esse revestimento para colocar um couro. Fora isso também, tradicional, o estilo aqui com o teto panorâmico dele. Talvez o maior problema do 208 seja com relação ao espaço interno dele. Então se você vai andar com esse carro sempre com muita gente, quem vai andar aqui no banco de trás vai ficar um pouco mais prejudicado. Então o banco dianteiro aqui está na minha posição de dirigir, eu costumo geralmente já dirigir um pouco mais distante. Para mim, no banco de trás ficaria apertado, ó. Ficaria com a perna encostada no banco da frente e com relação à altura do teto, bem no limite. Fora isso, o encosto ele é curto, então a gente precisa levantar aqui o encosto de cabeça para não ficar cutucando aqui nas costas de uma maneira desconfortável. Mas se você tiver uma estatura mais baixa que a minha, você for trazer mais crianças no banco de trás, sem nenhum problema. Esse motor era algo muito pedido pelos fãs do carro, que era um carro muito bom, de uma ótima dinâmica, mas que faltava uma motorização turbo, e agora ele finalmente está no mercado. É o mesmo motor 1.0 3 cilindros utilizado na linha Fiat, agora aqui no Peugeot 208, que rende até 130 cavalos e 20,4 kg de torque.
Isso o motor combinado à transmissão CVT que simula 7 marchas. E agora, para você ver como é que esse conjunto aqui se comporta, bora pro test drive. A minha primeira análise dirigindo o Peugeot 208 Style, isso com a mecânica aspirada, é que o carro precisava muito daquela mecânica. É como se aquele motor 1.0 de 3 cilindros nascesse para vestir o coração do carro em si, porque ele combinou muito bem e trouxe uma dinâmica diferente para o 208. E quando ele chegou, ficou bem claro o quanto esse carro precisava de uma motorização turbo. E agora, andando com motor turbo, a gente realmente vê que, mais uma vez, esse motor 1.0 de 3 cilindros turbo nasceu para morar aqui dentro do capô desse carro. A dinâmica de condução do 208, que já era ótima, um carro com um acerto de suspensão muito bom, um acerto de direção elogiável, você tem o carro muito na mão, você sente... Ele é um carro que te oferece conforto, mas ele te oferece um feedback de direção que você sente como num kart mesmo. Você sente o asfalto, você sente o rodar do pneu, mas não de uma maneira desconfortável, de uma maneira em que você fica mais integrado ao carro e mais no controle do conjunto. Normalmente carros com direção eletroassistida, você perde um pouco desse feedback do que você tinha antigamente com os carros de direção hidráulica. Aqui não, você tem total controle, você sabe o tanto exatamente que você precisa virar do seu volante para fazer algum tipo de manobra, para poder desviar de algum obstáculo, para entrar numa curva em velocidade, e é impressionante como esse carro aqui tem chão. Quando você põe ele na estrada, pega uma curva de alta velocidade e exige dele mesmo que ele faça aquela curva, ele tem muita aderência. E com esses pneus agora, que são mais largos, o conjunto ficou muito mais esportivo, muito mais interessante de guiar esportivamente do que ele já foi um dia. Falando agora da condução dele na cidade, como que é o comportamento desse carro. Ele continua com uma resposta muito boa, assim como o 1.0 manual, aspirado, mas o que é interessante nesse carro é como ele muda o comportamento dele quando você ativa o botão Sport. Ó, tô saindo aqui do semáforo, vou acionar o botão Sport e vou manter o pedal do mesmo jeito. Ó. Acionei aqui. Ó, vou acelerar. E olha aqui a dinâmica de condução, o quanto esse carro faz curva, o quanto ele é preciso no volante aqui, ó. E mesmo com esse conjunto de rodas que deixou ele uma menor área de absorção de pneus, ele continua sendo muito confortável. Esse é um ponto muito positivo do carro. E o câmbio CVT, que quando eu olhei para a ficha técnica, que eu fui entender como que era o conjunto desse carro, eu falei, poxa, um carro desse com a motorização turbo, um CVT vai dar conta? Será que o carro vai ser bom de dirigir? E nossa, o comportamento dele, principalmente quando você está com o botão Sport acionado, você percebe que ele tem uma certa simulação de marcha que te dá um comportamento de aceleração, de condução, como num câmbio automático convencional. Me surpreendeu muito positivamente. Nesse sentido, talvez nenhum carro do segmento consiga oferecer a dinâmica de condução, o conforto de rodagem, o comportamento esportivo que o 208 Turbo consegue oferecer. Talvez o que falta para mim nessa versão aqui, se fosse pensar em concorrentes e tudo mais, seria um piloto automático adaptativo. Ele tem a função de piloto automático comum, mas um adaptativo faria com que ele subisse de nível. Mas por 109.990, sinceramente, eu não esperaria nada mais desse carro aqui, porque ele já oferece muito. O Peugeot 208 Turbo nessa versão Style pode não ser o hatch mais bem equipado com motorização turbo, mas com certeza é um dos mais bonitos, um dos mais legais de dirigir. Se você quer mais equipamento, é só você pegar a versão acima dele, que é a versão Grife, que traz equipamentos mais, digamos assim, comparáveis aos concorrentes do mercado, mas esse aqui traz uma combinação que nenhum tem, que é visual esportivo, dinâmica de condução única e, claro, teto solar panorâmico. Eu, por 109.990, levaria esse carro para casa. Mas e você? Levaria o 208 Turbo na versão Style ou algum dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!